Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos ter uma live muito interessante e muito pertinente para o momento, onde a gente vai discutir um pouco, falar sobre saúde física e saúde emocional em tempos de coronavírus. Então, nós teremos a participação especial hoje da doutora Horácia Mello, né? Ela já está entrando agora ao vivo. Boa noite, Iri. Oi, Estava tudo falando bom, que hoje Lívia? a gente tem, né, um tema muito Tudo jóia? importante, muito pertinente, né, para essa fase que nós estamos vivendo. Que nós vamos falar sobre saúde física e saúde emocional em tempos de crise, de adversidade, ou seja, nesse tempo que a gente está enfrentando agora, né, em tempos de coronavírus. Então, doutora Araça, seja bem-vinda à nossa live, né? Nossa. Obrigada. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho, algumas dicas, né? Para que a gente continue, apesar dos pesares, continuando cuidando da nossa saúde física, né? Que você discutisse um pouco a importância de continuar cuidando dessa saúde física nesse momento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Boa noite, antes de tudo. Eu digo que essa fase do corona veio meio que para a gente dar um reset na nossa vida. A gente precisa parar para ver o que a gente estava fazendo, o que a gente precisa fazer agora e o que a gente vai fazer daqui por diante. Eu acho que as principais coisas em relação a essa pandemia, a gente já aprendeu a empatia para com o próximo, o cuidado, o isolamento, a higiene das mãos. Mas a gente precisa parar, na verdade, para a gente ver o que é que a gente pode fazer na nossa saúde de uma forma geral. Física, Isso. mental, espiritual, durante esse período, para que a gente consiga, ao passar dele, manter-se saudável, estável e bem com a gente mesmo. Eu acho que a nossa maior dificuldade nesse período é tentar evitar as cobranças que aparecem junto com ele. Parece que a gente está muito engessado em relação a todo mundo tem que fazer tudo, tem que fazer atividade física, tem que ler livro, tem que participar de live, tem que... Não precisa ser uma coisa muito engessada. Eu acho que a gente precisa organizar as nossas prioridades de saúde, de vida, de tudo nesse período, baseado naquilo que a gente quer pra gente, como pessoa, como profissional, como esposa, mãe, filha, amiga. E aí, dentro disso, o que é que dá pra gente fazer na nossa saúde? Eu acho que a gente precisa primeiro estabelecer as nossas rotinas. E dentro das rotinas, eu digo muito, fazer nada faz parte dela. Tem dia que a gente não vai querer fazer nada, tem dia que a gente vai querer fazer muita coisa, tem dia que a gente vai estar meio surtado, tem dia que a gente vai estar feliz, tem dia que a gente vai estar triste. Falando da saúde propriamente dita, a saúde física, o que é que a gente pode fazer? Estabelecer as nossas rotinas. Quais elas? Tentar dormir um pouco melhor, mas acordar na hora que a gente acha que for viável para aquele dia, se for um pouco mais tarde, se for um pouco mais cedo. Tentar tomar água que a gente precisa tomar diariamente, que às vezes a gente não consegue. E dentro de casa, às vezes é que a gente não consegue mesmo. Porque se não passar na frente da água, a gente não lembra de tomar água. Se for fazer maratona de Netflix, maratona de aula, maratona de livro, que a gente lembre sempre de tentar colocar as pernas um pouquinho para cima, elevar os membros para não inchar muito. Eu tenho recebido muita mensagem de paciente dizendo que está com as pernas inchadas, o que é que dá para fazer, o que é que pode fazer. E a outra coisa que eu digo é assim, fazer as coisas que a gente sempre teve vontade de fazer e acabou que nunca fez, tipo atividade física, né? Isso é verdade. E assim, Eu digo eu atividade tenho física, a conversado gente tenta rotina. eu tenho conversado com as pessoas e eu acho que isso é um ponto importante. Essa primeira semana passou, todo mundo foi muito consumido pelo momento, pela adversidade, pela crise. Então, estavam as pessoas o tempo todo, né, vendo notícias, muito tempo no WhatsApp, muito tempo no celular, nos noticiários, acompanhando os noticiários todos os momentos. Só que agora, né, eu acho que chega, né? Nós estamos na sexta-feira, encerrando uma semana, provavelmente ainda teremos momentos de confinamento, de distanciamento social, né? Pelo que estamos vendo. Então, chegou a hora de parar um pouco e pensar. E agora, né? Essa semana de maior caos passou. Estou falando caos em relação ao processo de adaptação, porque não foi fácil para Sim, ninguém. Para algumas pessoas foi mais difícil, para outras menos, mas ninguém tem uma situação confortável. Mas eu acho que está no momento de parar um pouco e pensar o que eu tenho para os próximos dias. É importante colocar de um lado e do outro a seguinte reflexão: o que eu fiz até agora que me ajudou, o que eu fiz que não foi saudável para mim,
né? Isso é um processo de adaptação. Essa primeira semana passou, né? Mas o que temos para frente, o que eu posso fazer que vai ser melhor para mim, como eu posso me adaptar, como eu posso manter a minha rotina dentro, né, do que for possível, o mais perto do que eu tinha antes. Eu acho que chegou a hora da gente parar um pouco agora e fazer essa reflexão, porque a primeira semana foi muito caos. Muita notícia, muito WhatsApp, muito fake news, todo mundo, evidentemente, diante de uma pandemia, querendo, né, na ânsia de receber notícias, mas agora, né, chegou a hora de parar e pensar um pouco. Acho legal esse dia que você dá quando você fala. É época da gente pensar um pouco o que era que eu tinha vontade de fazer e que nunca fiz porque não tive tempo, porque não deu, por outros motivos. Então, é hora da gente usar a criatividade. Sabe, doutora Horácia? Eu acho que é Eu esse digo muito momento assim, agora. Durante muito tempo, a gente sempre disse que não tinha tempo. E agora a gente tem tempo sobrando e não está sabendo o que fazer do nosso tempo. E aí parece que todo mundo tem que estar fazendo tudo igual. Tem que estar lendo aqueles livros que a gente recebe todos pelo WhatsApp, lendo todas as notícias, assistindo todos os jornais, fazendo todas as tarefas, se atualizando cientificamente dentro da nossa área, em tudo que a gente precisa. A gente não precisa fazer tudo. A gente precisa fazer tudo para dentro da vida de cada um. Tem muita gente que não consegue trabalhar como home office, porque a profissão não permite, porque a sua vida não se encaixa naquele tipo de trabalho e às vezes se sente meio pressionado porque eu preciso fazer um home office. Vai ter dia que não vai dar. Tem dia que eu atendo o paciente pelo telefone, que agora foi regularizado pelo CRM, mas tem dia que não aparece ninguém. E assim a gente precisa estabelecer uma nova rotina. Eu não tinha tempo, agora eu tenho tempo de sobra. O que é que eu vou fazer com o meu tempo? O que é que eu posso, para minha saúde, fazer do meu tempo um tempo produtivo? Sem estar pilhando muito, que eu acho que essa é a maior dificuldade, porque surgem muitos sentimentos em relação a isso, de angústia, de medo, de ansiedade, de nervosismo, de irritabilidade, quando, na verdade, eu acho que a gente precisa de tempo para resetei, vou recomeçar e vou estabelecer o que é que eu preciso estabelecer para minha vida. Isso, e assim, é importante fazer essa reflexão, porque assim, o que está acontecendo, né? Pode vir a ocorrer, né? De repente, de um problema, vir outros problemas. Né? De repente você está comendo mais, você está se exercitando menos, você está mais tempo ansioso, enfim. A gente precisa ter o cuidado com a gente, um olhar carinhoso sobre nós nesse momento, para que a gente possa se preservar, né, de danos piores, para que a gente possa passar por esse processo com menos sequelas físicas, emocionais e de saúde. Porque a gente não pode esquecer que essa saúde física ela está diretamente atrelada ao emocional. Para eu conseguir continuar cuidando da minha saúde física ou vir a cuidar, se eu não cuidava, eu preciso estar minimamente bem. Então, é um convite, né, que a gente faz nesse momento, é que as pessoas possam parar um pouco e pensar o que eu fiz até então e o que eu posso fazer daqui para frente para eu conseguir viver melhor, apesar de tudo. Porque, repito, fácil não tá para ninguém, né? Tá todo mundo em situação desconfortável. E a gente está vivendo um tempo que a gente não sabe como é que a gente vai amanhecer o dia de amanhã. Se a gente vai poder voltar a trabalhar, se a gente vai poder voltar à nossa rotina de antes. Mas o que a gente precisa é preparar o terreno, porque existirá uma vida depois da vida de agora. Que a gente vai precisar estar com a saúde em dia, a gente vai precisar estar com a imunidade em dia, a gente vai precisar estar com as taxas em dia, com peso em dia, com fôlego em dia, com tudo em dia. E isso depende do cuidado que a gente vai ter de agora, com a alimentação, com sono, com atividade física, com terapia, com lazer, com tudo, né? Só queria dar uma pausa assim, para a gente interagir um pouquinho com as pessoas que estão entrando, né? Agradecer aí a participação, né? Fiquem à vontade se quiserem fazer alguma pergunta, né? Mas o nosso carinho aí, a nossa gratidão pela participação de cada um. Estou vendo aqui que tem um monte de gente, né? Que tá entrando e que está acenando. E, enfim, nossa gratidão aí. Fiquem à vontade também, né? Em fazer alguma pergunta, se interagir com a gente, tá? Então, achei ótimo essas dicas que você colocou e é tempo mesmo da gente parar, pensar, refletir, continuar cuidando da nossa saúde física dentro do que for possível, da nossa saúde emocional. Eu acho que é, enfim, extremamente importante isso nesse momento, né? Porque nós estamos numa situação de adversidade de fato e a adversidade é isso, é a gente poder enfrentar, né, a crise com criatividade. Acho que é possível.
Não é fácil, não é, Eu digo repito, assim, não é que pra, fácil. as mães estão se desdobrando muito mais do que outras pessoas para tentar preencher o tempo dos seus filhos. Mas às vezes a gente precisa, para quem não tem filho, arranjar um jeito de driblar o nosso tempo da melhor forma, né? Isso. E aí, se eu não gosto de malhar, tem tanta gente boa por aí ensinando a fazer pilates, a fazer alongamento, a fazer yoga, a dar dica de livro. Então, você precisa escolher aquilo que você acha que é melhor para a sua vida. Se vai ser o que todo mundo vai fazer ou não, aí a gente vai se organizar com o tempo. E assim, fácil não é. Repito, Não. tá difícil para todo mundo, de uma forma geral, em outros mais, um grau maior, outro grau menor, mas acho que a crise, ela tem disso. Ela trabalha o nosso melhor ou o nosso pior, né? A gente tem, sim, pessoas que estão, de fato, entediadas em casa, estressadas, ansiosas, mas a gente precisa trabalhar esse nosso melhor, que eu acho que é a nossa resiliência. Nada como uma situação de crise para testar determinadas habilidades, né? A criatividade, a nossa gentileza, a nossa empatia, né? Que é um tema bem interessante que a gente estava até discutindo se falaríamos hoje sobre esse tema, né? Discutir sobre empatia e assim a nossa resiliência, repito, a nossa capacidade de se refazer mesmo diante da diversidade, da crise, né, do caos. A gente precisa se reinventar. Tem um comentário aqui, acho que foi de Ellen. É isso mesmo, a gente precisa, né? Precisa se reinventar para que possamos sobreviver emocionalmente a esse momento. E quando eu digo que a gente não precisa estar engessado, eu vi um comentário aqui, eu acho que foi de Vandilene, se sentindo um pouco ocupada porque estava trabalhando, não podia parar de trabalhar. E isso é para todo mundo. Não precisa todo mundo parar de trabalhar. Se a sua profissão, como a minha, por exemplo, que preciso dar plantão, que preciso ir para a porta do hospital, que preciso continuar vendo meus pacientes, não vai ser possível. E dentro das minhas impossibilidades, eu tento fazer o possível daquilo que me exigem. Eu tenho os meus cuidados redobrados, eu tenho a minha higienização redobrada. E não é só porque a gente, por exemplo, eu que precisei continuar trabalhando em alguns horários, não estou 100% trabalhando, mas algumas coisas eu ainda preciso trabalhar, eu meio que desestabilizei essa semana porque eu não sabia organizar meu tempo. Eu queria torná-lo mais produtivo, porque eu queria organizar mais meus estudos que estavam pendentes, ou algumas aulas que eu tinha para assistir, e eu não estava conseguindo fazer isso porque eu tinha focado em outras prioridades de casa, de lazer, de descanso. E o que a gente não pode é se sentir culpado pelas nossas escolhas. A saúde física precisa estar muito atrelada à saúde emocional. Eu preciso estar bem para eu poder fazer um dia se tornar produtivo. Para eu pegar meu dia e dizer, hoje eu vou ler, de tarde eu vou fazer atividade física, de noite eu vou assistir Netflix, eu vou tomar um vinho, eu vou fazer nada. E se sentir bem fazendo tudo isso e nada ao mesmo tempo. É isso, né, que a gente falou, é criatividade e resiliência. Nesse momento eu vou fazer o que for possível, né? O que for possível. Sim. E vou tentar fazer aquilo que eu consigo visualizar que é melhor para mim. Porque a gente se auto-sabota, né? A gente reclama que não aguenta mais ouvir notícia ruim, mas está o tempo todo ali no WhatsApp, consumindo notícias e notícias. A gente reclama que não aguenta mais ver catástrofe, mas está assistindo o Jornal da Manhã, do meio-dia e da noite. Então, a gente precisa parar um pouco e refletir, né? Eu acho que essa é a mensagem. Hoje é sexta-feira, né? Temos outra semana aí pela frente. Achei interessante a mensagem que o doutor Manuel falou aí, que é momento de reflexão, e é mesmo. É momento de a gente parar um pouco e pensar o que é que eu estou fazendo desse momento que eu estou enfrentando. Como eu estou enfrentando? De que forma eu posso fazer isso de forma mais saudável? De que forma eu posso passar por esse processo de forma menos danosa? Eu acho que uma sexta-feira, eu acho que a live cai num momento muito legal, que é um fim de semana, que a gente possa, nesse fim de semana, repensar o que eu posso fazer pela minha saúde física, o que eu posso fazer pela minha saúde emocional, para esses tempos que ainda virão. Né? Eu acho que é essa a mensagem, né, importante, que a gente pode fechar esse nosso momento de hoje. O que é que você acha? Sim, é verdade. Lembrem-se só que existe uma vida que ainda vai recomeçar e que essa fase precisa ser refletido e planejado. Você planeja a sua vida daqui para frente, o que é que você gostaria de continuar fazendo e o que é que você gostaria de mudar. Mas eu acho que duas palavrinhas são fundamentais a partir de então. Leveza, para a gente tentar levar a vida de uma forma um pouco mais leve, e equilíbrio.
Eu li muitas coisas esses dias que diziam assim, a gente tem que levar disso que a gente está vivendo uma lição. Eu quero Isso, viver muito. Eu digo que meu parâmetro de vida é muito grande porque me viveu até 102 anos. Então, assim, meu objetivo é chegar nos 102, com coronavírus, sem coronavírus. Mas, para isso, eu preciso estar saudável, física e isso. mentalmente. E aí, nesse tempo, a gente vai tentar organizar as coisas do jeito que tá. Muito bem. Né? Eu queria, né? Eu acho que a gente já está esgotando aí o nosso tempo. Na verdade, passamos o nosso tempo, né? Eu queria agradecer a participação de todos. Tem algumas perguntas, né? Que a gente não, eu não vou conseguir, não vai dar tempo de responder. Acho que a gente pode até pensar em outro momento, né? Para organizar, mas não vai dar para responder. Mas eu agradeço a participação de cada um, né? Foi muito importante vocês estarem aqui conosco, que possamos construir uma próxima semana, né? Agradável, que possa ser melhor, que possa ser mais leve, que cada um possa ser mais leve dentro desse momento que vive, né? Eu acho que essa é a grande mensagem. É verdade. E que a gente se reinvente, mas se reinvente e se ache ao mesmo tempo para que a gente consiga viver uma vida melhor a partir daqui. De todos os pontos de vista, que a gente tenha lições muito engrandecedoras disso tudo e que a gente seja melhor para os outros, que a gente aprendeu com a empatia desse tempo, mas bem melhor para a gente mesmo. Só tem uma Fácil pergunta não que tá, mas é possível. A gente vai sair dessa. só tem uma pergunta que eu queria ainda responder, acho que foi a pergunta de Elisângela, quando ela pergunta o que fazer, né, com a questão dos filhos e adaptação de rotina. Eu queria só responder essa, porque eu acho que na verdade, é um conflito que está passando pela cabeça de todas as famílias, das mães, dos pais, e como você pontuou, Horácio, fazendo a pontuação com que você colocou, é preciso não exigir tanto. Nesse momento é hora de guardar algumas coisas na gavetinha e deixar para depois. É o momento da gente reinventar, inclusive nessa rotina de casa. Então, as crianças vão passar mais tempo mesmo no celular, a gente só precisa ter cuidado com o conteúdo, vão passar mais tempo na televisão, a gente precisa entender que são as férias, entre aspas, de fato forçadas. Então, é uma férias totalmente diferente. Não pode receber amigos em casa, não pode viajar, não pode ir ao cinema, não pode ir ao parque, ao shopping. Então, é necessário ter muita cautela para não tornar esse momento, como você pontuou, um momento de exigir muito de si próprio. Então, eu não vou ser a mãe perfeita nesse momento. Isso. Meus filhos vão, de fato, comer mais bobagens, vão passar mais tempo no celular, vão passar mais tempo na TV, mas eu tenho que viver, claro, o que é possível. Eu vou fazer a minha parte, mas vai chegar uma hora que você vai se esgotar de criar, de estar sentado no chão, de fazer atividade. Não, não vai dar. Não vai dar. Precisamos trabalhar com o nosso limite nesse momento, oferecer o melhor, mas sabendo que temos grandes limitações. Eu acho que perpassa por essa questão, né? Um pouco mais de leveza também nessa autoexigência. Acho que é importante. Não é isso? O que a gente pede a todo mundo e o que eu peço muito a quem está aqui assistindo essa live é que vocês se cuidem e façam um pouquinho de cada coisa. Tomem um pouquinho de água, façam um pouquinho de exercício, assistam um pouquinho de filme, leiam um pouquinho de livro, trabalhem se for possível, façam nada se vocês não tiverem vontade de fazer nada. Mas cuidem-se e cuidem de si e cuidem dos próximos. Eu acho que a vantagem que teve nisso tudo também é que a gente acabou se aproximando mais de todas as pessoas, porque a gente liga com mais frequência, a gente faz ligação de FaceTime para ver como é que a outra pessoa tá. Nunca fazia que faz chamadas de vídeo 3, 4 pessoas. Para todo mundo de chamada de vídeo hoje em dia. Hoje, doutora Horácia... A gente tem que tirar o lado bom disso tudo. Claro. Como passou a mensagem, né? Nós não seremos mais os mesmos, né? Espero que essa nossa mudança, né, de uma forma geral, seja para melhor, né? Então, essa é a construção que nós desejamos. Se Deus quiser. Vamos encerrar por aqui. Que a gente saia daqui com a imunidade, com a saúde, com o coração e com a mente super organizados. E o reset venha para a gente ressurgir. A vontade era de prosseguir, que eu acho que está muito legal, né? O nosso bate-papo, eu acho que foi um bate-papo mesmo, né? Agradecer mais uma vez a participação das pessoas, né? E agradecer, né, doutora Horácia, por ter topado o convite, né? E estarmos juntas nessa construção. Então, um beijo, obrigada. Um beijo para todas as pessoas que estão nos assistindo. Gente. Né? Nossos amigos e outras Se pessoas. Cuidem.
acompanhando. Se cuidem, esse é o recado. Se cuidem e sigam com leveza, sem desespero, sem pânico, mas com cuidado. Cuidado com a saúde física, emocional, enfim, cuidando da gente e cuidando dos nossos, né? Então, um beijo. É verdade. Obrigada. Em tá? breve a gente aparece de novo. E Beijo, bom fim de Lívia. semana para Tchau. todos vocês. Um beijo, tchau. Bom descanso.